Chama ela para ouvir a deliberação. Vem cá, Malu, para você ouvir. Com a mamãe. Vem cá. Se eu ouvir se eu fui aprovada ou não. Que aí qualquer coisa dá suporte para ela, viu, Malu? Dani, a gente conversou, né? Mas assim, eu acho que já deu para perceber qual o caminho que a gente ia tomar pela própria questão da forma que a arguição se procedeu, né? Você foi aprovada e você não vai precisar fazer nenhum tipo de correção nessa versão, certo? Obrigada. Aí eu vou criar no Obrigada, Moodle meninas. um campo para você subir, mas é literalmente você pegar esse TCC seu, só muda a questão da revisão lá no resumo e verifica essa referência que a Catarina disse, que aí a gente pede para subir, você sobe isso lá no Moodle, porque a gente tem que deixar o TCC no Moodle, tá? Esses TCCs. Mesma coisa, essa gravação de hoje também eu subo lá dentro da pastinha, certo? Parabéns. Muito obrigada. Tudo de bom e muito sucesso também no concurso que você vai prestar, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada, meninas. Dani, parabéns, viu? Boa tarde, Dani, boa tarde, Catarina e Patrícia. Obrigado por aceitarem o convite em participar dessa banca. Então, a gente vai dar início às atividades de defesa do trabalho de conclusão de curso da Dani. Aí eu passo a palavra para você. Dani, você tem entre 15 a 25 minutos para apresentar. Depois a banca tem entre 10 a 15 minutos para fazer a arguição cada uma. Se vocês quiserem fazer na forma de diálogo, também fiquem à vontade, tá bom? Então, Dani, tranquilo, qualquer coisa respira, né? Mas vai dar certo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Daniela Aparecida Silva e Silva, eu sou acadêmica de Pedagogia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Brincar, Investigar e Perguntar, Contribuições da Ludicidade para a Alfabetização Científica na Educação Infantil. Desenvolvido sob a orientação do professor Luiz Gustavo da Conceição Galego, né? O trabalho, ele busca discutir como brincar pode contribuir para a alfabetização científica na educação infantil, considerando a criança como um sujeito curioso, ativo e capaz de investigar e construir conhecimento a partir das suas experiências. Pode passar, professor, próximo. Nos permite ver as formas, as cores e os tamanhos dos objetos que estão à nossa volta. Olha essa montanha. Da audição está nas nossas orelhas. Para começar, eu gostaria de explicar de onde surgiu o interesse por esse tema, né? A pesquisa ela começou a partir de uma experiência cotidiana com a minha filha, quando ela tinha entre 2 e 3 anos, né? Durante uma brincadeira com um painel de feltro, eu percebi que ela não estava apenas brincando, né? Ela observava, fazia perguntas, levantava possibilidades e testava aquilo que imaginava. Isso me fez perceber que durante uma brincadeira aparentemente simples, a criança já estava desenvolvendo algumas atitudes que podemos relacionar à investigação. A partir dessa experiência, surgiu a questão central do trabalho. Como brincar pode contribuir para a alfabetização científica na educação infantil, sem transformar a brincadeira em uma antecipação dos conteúdos formais de ciências? Então, o ponto de partida da pesquisa foi justamente essa relação entre brincar, curiosidade, investigação e a construção dos conhecimentos. Próximo slide. A partir dessa questão, organizei a discussão em três aspectos principais. O primeiro é a ludicidade. Aqui o brincar não é visto apenas como entretenimento, mas como uma forma própria da criança explorar, se expressar e construir conhecimentos, né? O segundo são as práticas investigativas. A criança, ela é naturalmente curiosa, então podemos aproveitar essa curiosidade para estimular ações como observar, perguntar, levantar hipóteses e experimentar. E o terceiro é a mediação pedagógica. O professor tem um papel importante, porque ele pode organizar os espaços, oferecer materiais e fazer perguntas que ajudem a criança a avançar o seu pensamento, sem simplesmente entregar as respostas.
É nesse sentido que eu utilizo a ideia de laboratório lúdico. Isso. Como um espaço ou uma situação em que a criança pode brincar, explorar, questionar e investigar. E é importante destacar que não estamos falando em antecipar o ensino formal de ciências, né? Mas valorizar a capacidade que a criança já possui de observar e investigar o mundo. E para compreender melhor essa ideia, precisamos primeiro entender o papel que o brincar ocupa na educação infantil. Próximo slide, professor. Nesse slide, eu trago principalmente a contribuição de Kishimoto para pensar o brincar. A autora, ela apresenta uma discussão entre a educação pelo brinquedo e a educação para o brinquedo. Né? Na educação pelo brinquedo, o adulto utiliza o brinquedo principalmente em um recurso para alcançar determinado objetivo pedagógico. Já na educação para o brinquedo, temos uma valorização maior da liberdade, da autonomia e do protagonismo da criança. Essa segunda perspectiva é especialmente importante para o meu trabalho, porque considero que a criança precisa ter espaço para explorar, criar, experimentar e atribuir significados às suas próprias experiências. Também entram aqui os materiais não estruturados, que permitem diferentes formas de utilização e possibilitam que a criança crie suas próprias possibilidades. Isso não significa que o professor não tenha intencionalidade. Ele continua tendo papel fundamental, mas como mediador, organizando condições para que a criança possa brincar e aprender sem perder o seu protagonismo. A criança, ela não brinca apenas para aprender aquilo que o adulto determinou. Ela também aprende a partir da própria experiência de brincar. Próximo slide. Neste slide, eu apresento como a alfabetização científica pode ser desenvolvida de forma gradual na educação infantil, respeitando o desenvolvimento da criança, né? Na faixa de 1 a 2 anos, o foco é principalmente na exploração do corpo e do ambiente. A criança aprende experimentando, movimentando-se e interagindo com os objetos. Dos 2 aos 4 anos, ela amplia a capacidade de representar aquilo que vivencia, principalmente por meio do faz de conta, da linguagem e do jogo simbólico. Entre 4 e 5 anos, podemos propor situações de investigação de forma mais sistemática, estimulando a criança a observar, fazer perguntas, levantar hipóteses, experimentar e trocar ideias. Então, essa ideia principal é que a alfabetização científica vai sendo construída gradualmente, sempre respeitando a idade e as possibilidades da criança. E não significa antecipar os conteúdos de ciência. Próximo slide. Nesse slide eu trago o Vygotsky, né? É a ideia de que a criança aprende também por meio das interações com as outras pessoas, né? A gente pode pensar em duas situações. Aquilo que a criança já consegue fazer sozinha e aquilo que ela ainda precisa de ajuda para conseguir fazer, né? E é justamente nesse segundo momento que entra a zona de desenvolvimento proximal. O professor, ele atua como mediador, né, ajudando a criança por meio de perguntas, orientações e desafios, mas sem fazer atividade por ela. Então, de uma forma bem simples, podemos pensar o que a criança consegue fazer hoje com ajuda, amanhã ela pode conseguir fazer sozinha. Isso se relaciona diretamente com o meu trabalho, porque durante o brincar e as situações de investigação, o professor pode fazer intervenções que ajudam a criança a avançar no seu pensamento. Próximo slide. Agora eu apresento o percurso metodológico, né? A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e bibliográfica, com levantamento de produções no Google Acadêmico, considerando o período de 2021 a 2026,
e buscando trabalhos relacionados à ludicidade, ao ensino de ciências e à BNCC. Também utilizei uma narrativa autobiográfica relacionada à experiência que eu apresentei anteriormente com a minha filha e o painel de feltro. A partir dessas duas dimensões, eu fiz uma análise narrativa e interpretativa, buscando relacionar o que eu encontrei na literatura com a experiência vivenciada. Dessa análise, eu organizei 3 eixos principais: a mediação da aprendizagem, brincar como eixo estruturante e o ensino de ciências relacionado à abordagem CTS. Então, a metodologia permitiu aproximar a experiência prática da fundamentação teórica. Próximo slide. Esse painel de feltro representa a experiência que foi o ponto de partida da minha pesquisa. Ela surgiu de uma vivência com a minha filha, em uma atividade simples de relacionar números e quantidades. Durante essa experiência, percebi que ela aprendia enquanto ela manipulava, observava, testava, errava e tentava novamente. E o meu papel não era dar a resposta, mas fazer perguntas que a ajudasse a pensar e encontrar uma solução. Foi a partir dessa experiência que eu comecei a refletir sobre o brincar não apenas como entretenimento, mas como uma possibilidade de aprendizagem, principalmente quando existe a mediação do adulto. Então, essa experiência se tornou uma espécie de ponto de partida para a pesquisa. E, posteriormente, eu fui buscar na literatura elementos que ajudassem a compreender teoricamente aquilo que eu havia observado na prática. Próximo slide. Se eu retomar a experiência do painel, o adulto não precisa simplesmente dizer para a criança quantos palitos ela deve colocar. Ele pode fazer uma pergunta, como essa que aparece aí no slide, né? Como você sabe que esse número precisa de 3 palitos? Ou o que acontece se acrescentarmos mais um? Né? A intenção dessa pergunta é fazer com que a criança pare, observe, conte novamente, compare, explique o que está pensando, né? Então, o erro também passa a fazer parte desse processo, porque em vez de simplesmente corrigir a criança, o adulto cria uma situação para que ela consiga perceber e reorganizar o próprio raciocínio. E é nesse sentido que eu relaciono essa experiência com a ideia da zona de desenvolvimento proximal, porque a criança consegue avançar a partir da interação e da mediação de alguém mais experiente. Então, o papel principal aqui é que o painel e os palitos sozinhos não garantem a aprendizagem. Eles são instrumentos que possibilitam a atividade, mas é a interação, principalmente a intervenção intencional do adulto, que pode transformar aquela brincadeira em uma situação de aprendizagem. Próximo slide. Nesse eixo, eu parto de uma ideia simples. A criança aprende também quando brinca e explora o mundo ao seu redor. Por exemplo, quando ela está brincando, ela pode encontrar alguma situação que desperta sua curiosidade, né? E aí surge uma pergunta: por que isso aconteceu? Será que se eu fizer de outro jeito funciona? Né? A partir dessa curiosidade, ela começa a levantar hipóteses, testar possibilidades e observar o que acontece. Né? E é importante destacar que nesse processo, errar também faz parte da aprendizagem. Se uma tentativa não dá certo, a criança pode pensar em outra estratégia e tentar novamente. Então, o erro deixa de ser visto apenas como algo negativo e passa a fazer parte do processo de investigação. Depois dessas experiências, a criança pode conversar sobre o que observou, comparar suas ideias e construir explicações. Então, o que eu proponho aqui é pensar o brincar como um movimento que pode favorecer a alfabetização científica. A criança brinca, né? Ela observa, pergunta, investiga, experimenta e, a partir disso, começa a construir explicações sobre o mundo. E nesse processo, o professor tem um papel muito importante.
ele não precisa controlar a brincadeira ou transformar tudo em uma atividade dirigida. Pelo contrário, o seu papel é criar condições para que a investigação aconteça. E é nesse sentido que eu utilizo a ideia de brincar intencional. A intencionalidade está no planejamento do professor, na escolha dos materiais, na organização do espaço e principalmente nas intervenções e perguntas que ele pode fazer. Mas isso não significa tirar da criança a sua autonomia. A ideia é justamente criar um ambiente em que ela tenha liberdade para explorar, fazer escolhas, levantar hipóteses e testar suas próprias ideias. Então, o professor não dá necessariamente a resposta. Ele ajuda a criança a pensar, a questionar e a investigar. Próximo slide. Neste slide, eu trago a relação com a abordagem CTS, que significa Ciências, Tecnologia e Sociedade. A ideia principal é aproximar a ciência da realidade da criança. Na educação infantil, isso pode acontecer a partir de situações simples, do cotidiano, como observar uma planta, falar sobre a água, o lixo, ou descobrir de onde vêm alguns objetos. Essas situações despertam perguntas e podem levar a pequenas investigações. E uma mesma experiência pode envolver diferentes áreas, como ciências, linguagem, a matemática, né? Então, quando eu falo em ciências do cotidiano, estou valorizando aquilo que a criança já vivencia e transformando essas experiências em uma oportunidade de investigação. Dessa forma, a criança percebe que a ciência não está distante, mas faz parte do seu dia a dia. Próximo slide. Esse slide traz uma síntese do trabalho, né? A ideia é transformar, a ideia é mostrar que brincar, perguntar e investigar estão diretamente relacionados, né? A criança brinca, explora, e a partir dessa exploração surgem perguntas, e essas perguntas levam à investigação, onde ela pode levantar hipóteses, experimentar e construir suas próprias explicações. E o professor entra como mediador, criando condições e ajudando a criança a avançar nesse processo. Então, a alfabetização científica acontece justamente nesse movimento. E uma ideia importante do trabalho é que não precisamos transformar a educação infantil em uma aula formal de ciências. Podemos partir da curiosidade da criança e das experiências que ela já vivencia. Como síntese, eu destacaria a alfabetização científica começa quando a curiosidade da criança encontra espaço para perguntar, investigar e compreender o mundo. Próximo slide. Para finalizar, né, a pesquisa mostra que o brincar pode ser um caminho para desenvolver a alfabetização científica na educação infantil. Mas a ideia não é transformar a brincadeira em uma aula de ciências. É deixar a criança brincar, explorar e o ser protagonista enquanto o professor acompanha esse processo e faz intervenções quando necessário. Por exemplo, o professor pode fazer pergunta, oferecer um material diferente ou propor uma situação que desperte a curiosidade da criança. E também é importante lembrar que a alfabetização científica não significa antecipar conteúdos do ensino fundamental. Significa aproveitar a curiosidade natural da criança e ajudá-la a observar, perguntar, experimentar e tentar entender aquilo que acontece ao seu redor. Então, de forma geral, a pesquisa mostra que a brincadeira, a curiosidade e a mediação do professor pode caminhar juntas, né, contribuindo para a alfabetização científica sem deixar de respeitar a infância. Próximo slide. Aqui eu apresento algumas limitações da pesquisa e também possibilidades para estudos futuros. Como o trabalho teve um recorte específico e foi baseado principalmente em uma pesquisa bibliográfica e uma experiência singular, não é possível generalizar os resultados para todas as realidades da educação infantil. A intenção foi fazer uma reflexão
sobre a relação entre o brincar, a investigação e a mediação do professor na alfabetização científica. Pensando em pesquisas futuras, seria interessante ampliar essa investigação e também realizar estudos diretamente nas escolas, observando como as crianças fazem perguntas, levantam hipóteses, investigam durante as brincadeiras. Então, essas limitações não encerraram a discussão. Elas também mostram possibilidades para as novas pesquisas. Próximo slide. Para fundamentar o trabalho, eu utilizei autores e documentos que ajudaram, principalmente, a discutir o brincar, a mediação e o desenvolvimento infantil, e a alfabetização científica. Entre eles, destaco a BNCC, Kishimoto, Vygotsky, Saceron e Carvalho, além de outros autores que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa. E, para finalizar, eu gostaria de retomar a ideia principal do trabalho. Alfabetizar cientificamente na infância não significa antecipar conteúdos científicos, mas criar oportunidades para que a criança observe, pergunte, investigue, experimente e construa explicações sobre o mundo. Então, com isso, eu agradeço a atenção da banca, e fico à disposição para as considerações finais. Eu gostaria de mostrar o painel de feltro que eu realizei, e a minha filha, Maria Luísa, vem cá, Maluzinha. Aqui, ó, o painel. Vendo? Aí. Fala um oi para as meninas. Olha lá, segura o painelzinho. Muito bom. Consegui. Que lindo. Galego, fecha essa apresentação e faz um print dela mostrando. Da Malu? Volta para ela, Daniela, isso. Fecha a apresentação e faz um print. Quer que ela vá mais para trás? Pra ela pegar? Não, tá pegando, Tá. Aí, que ela parece mais, Galego. Fica bonitinho. Você manda para Daniela. Aí. Eu ia tirar foto dela segurando para colocar no trabalho, mas ela acabou ficando doente esses dias, aí eu não consegui tirar, ela estava enjoadinha, tadinha. Tá mudo, Galego, o que você falou? Peraí, vamos organizar. Peraí, Dani, fica mais ela aí. do teu lado. Que dava para aparecer vocês duas. Todo mundo pensou a mesma coisa. Aí segura aqui, pai. Aí. Vai ter essa recordação. Sorrindo, vamos lá. Peraí. 1, 2 e. Peraí. 1, 2 e. Aê! Lindo. Essa vai para o Instagram. Peraí, gente, deixa eu colar o print aqui, senão depois eu esqueço. Pronto. Depois eu salvo e mando para vocês. Bom, eu vou parar a gravação, porque aí a gente vai dar o procedimento à arguição, tá? Aí não precisa gravar a arguição. Chama ela para ouvir a deliberação. Vem cá, Malu, para você ouvir. Com a mamãe. Vem cá. Se eu ouvir se eu fui aprovada ou não. Que aí qualquer coisa dá suporte para ela, viu, Malu? Dani, a gente conversou, né? Mas assim, eu acho que já deu para perceber qual o caminho que a gente ia tomar pela própria questão da forma que a arguição se procedeu, né? Você foi aprovada e você não vai precisar fazer nenhum tipo de correção nessa versão. Certo? Obrigada. Aí eu vou criar um campo para você subir, mas é literalmente você pegar esse TCC seu, só muda a questão da revisão lá no resumo e verifica essa referência que a Catarina disse, que aí a gente pede para subir, você sobe isso lá no Moodle, porque a gente tem que deixar o TCC no Moodle, tá? Esses TCCs. Mesma coisa, essa gravação de hoje também eu subo lá dentro da pastinha, certo? Parabéns. Muito obrigada. Tudo de bom e muito sucesso também no concurso que você vai prestar, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada, meninas. Dani, parabéns, viu?
Boa tarde, Dani, boa tarde, Catarina e Patrícia. Obrigado por aceitarem o convite em participar dessa banca. Então, a gente vai dar início às atividades de defesa do trabalho de conclusão de curso da Dani. Aí eu passo a palavra para você. Dani, você tem entre 15 a 25 minutos para apresentar. Depois a banca tem entre 10 a 15 minutos para fazer a arguição cada uma. Se vocês quiserem fazer na forma de diálogo, também fiquem à vontade, tá bom? Então, Dani, tranquilo, qualquer coisa respira, né? Mas vai dar certo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Daniela Aparecida Silva e Silva, sou acadêmica de Pedagogia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Brincar, Investigar e Perguntar, Contribuições da Ludicidade para a Alfabetização Científica na Educação Infantil. Desenvolvido sob a orientação do professor Luiz Gustavo da Conceição Galego, né? O trabalho, ele busca discutir como brincar pode contribuir para a alfabetização científica na educação infantil, considerando a criança como um sujeito curioso, ativo e capaz de investigar e construir conhecimento a partir das suas experiências. Pode passar, professor, próximo. Nos olhos, nos permite ver as formas, as cores e os tamanhos dos objetos que estão à nossa volta. Olha essa montanha. Da audição está nas nossas orelhas. Para começar, eu gostaria de explicar de onde surgiu o interesse por esse tema, né? A pesquisa ela começou a partir de uma experiência cotidiana com a minha filha, quando ela tinha entre 2 e 3 anos, né? Durante uma brincadeira com um painel de feltro, eu percebi que ela não estava apenas brincando, né? Ela observava, fazia perguntas, levantava possibilidades e testava aquilo que imaginava. Isso me fez perceber que durante uma brincadeira aparentemente simples, a criança já estava desenvolvendo algumas atitudes que podemos relacionar à investigação. A partir dessa experiência, surgiu a questão central do trabalho. Como brincar pode contribuir para a alfabetização científica na educação infantil, sem transformar a brincadeira em uma antecipação dos conteúdos formais de ciências? Então, o ponto de partida da pesquisa foi justamente essa relação entre brincar, curiosidade, investigação e a construção dos conhecimentos. Próximo slide. A partir dessa questão, organizei a discussão em três aspectos principais. O primeiro é a ludicidade. Aqui o brincar não é visto apenas como um entretenimento, mas como uma forma própria da criança explorar, se expressar e construir conhecimentos, né? O segundo são as práticas investigativas. A criança, ela é naturalmente curiosa, então podemos aproveitar essa curiosidade para estimular ações como observar, perguntar, levantar hipóteses e experimentar. E o terceiro é a mediação pedagógica. O professor tem um papel importante, porque ele pode organizar os espaços, oferecer materiais e fazer perguntas que ajudem a criança a avançar o seu pensamento, sem simplesmente entregar as respostas. É nesse sentido que eu utilizo a ideia de laboratório lúdico. Isso. Como um espaço ou uma situação em que a criança pode brincar, explorar, questionar e investigar. E é importante destacar que não estamos falando em antecipar o ensino formal de ciências, né? Mas valorizar a capacidade que a criança já possui de observar e investigar o mundo. E para compreender melhor essa ideia, precisamos primeiro entender o papel que o brincar ocupa na educação infantil. Próximo slide, professor. Nesse slide, eu trago principalmente a contribuição de Kishimoto para pensar o brincar. A autora, ela apresenta uma discussão entre a educação pelo brinquedo e a educação para o brinquedo, né? Na educação pelo brinquedo, o adulto utiliza o brinquedo principalmente em um recurso para alcançar determinado objetivo pedagógico. Já na educação para o brinquedo, temos uma valorização maior da liberdade, da autonomia e do protagonismo da criança.
Essa segunda perspectiva é especialmente importante para o meu trabalho, porque considero que a criança precisa ter espaço para explorar, criar, experimentar e atribuir significados às suas próprias experiências. Também entram aqui os materiais não estruturados, que permitem diferentes formas de utilização e possibilitam que a criança crie suas próprias possibilidades. Isso não significa que o professor não tenha intencionalidade. Ele continua tendo papel fundamental, mas como mediador, organizando condições para que a criança possa brincar e aprender sem perder o seu protagonismo. A criança, ela não brinca apenas para aprender aquilo que o adulto determinou. Ela também aprende a partir da própria experiência de brincar. Próximo slide. Neste slide, eu apresento como a alfabetização científica pode ser desenvolvida de forma gradual na educação infantil, respeitando o desenvolvimento da criança, né? Na faixa de 1 a 2 anos, o foco é principalmente na exploração do corpo e do ambiente. A criança aprende experimentando, movimentando-se e interagindo com os objetos. Dos 2 aos 4 anos, ela amplia a capacidade de representar aquilo que vivencia, principalmente por meio do faz de conta, da linguagem e do jogo simbólico. Entre 4 e 5 anos, podemos propor situações de investigação de forma mais sistemática, estimulando a criança a observar, fazer perguntas, levantar hipóteses, experimentar e trocar ideias. Então, essa ideia principal é que a alfabetização científica vai sendo construída gradualmente, sempre respeitando a idade e as possibilidades da criança. E não significa antecipar os conteúdos de ciência. Próximo slide. Nesse slide eu trago o Vygotsky, né? É a ideia de que a criança aprende também por meio das interações com as outras pessoas, né? A gente pode pensar em duas situações. Aquilo que a criança já consegue fazer sozinha e aquilo que ela ainda precisa de ajuda para conseguir fazer, né? E é justamente nesse segundo momento que entra a zona de desenvolvimento proximal. O professor, ele atua como mediador, né, ajudando a criança por meio de perguntas, orientações e desafios, mas sem fazer atividade por ela. Então, de uma forma bem simples, podemos pensar o que a criança consegue fazer hoje com ajuda, amanhã ela pode conseguir fazer sozinha. Isso se relaciona diretamente com o meu trabalho, porque durante o brincar e as situações de investigação, o professor pode fazer intervenções que ajudam a criança a avançar no seu pensamento. Próximo slide. Agora eu apresento o percurso metodológico, né? A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e bibliográfica, com levantamento de produções no Google Acadêmico, considerando o período de 2021 a 2026, e buscando trabalhos relacionados à ludicidade, ao ensino de ciências e à BNCC. Também utilizei uma narrativa autobiográfica relacionada à experiência que eu apresentei anteriormente com a minha filha e o painel de feltro. A partir dessas duas dimensões, eu fiz uma análise narrativa e interpretativa, buscando relacionar o que eu encontrei na literatura com a experiência vivenciada, né? Dessa análise, eu organizei 3 eixos principais: a mediação da aprendizagem, brincar como eixo estruturante e o ensino de ciências relacionado à abordagem CTS. Então, a metodologia permitiu aproximar a experiência prática da fundamentação teórica. Próximo slide. Esse painel de feltro representa a experiência que foi o ponto de partida da minha pesquisa. Ela surgiu de uma vivência com a minha filha, em uma atividade simples de relacionar números e quantidades, né? Durante essa experiência, percebi que ela aprendia enquanto ela manipulava, observava, testava, errava e tentava novamente.
E o meu papel não era dar a resposta, mas fazer perguntas que a ajudasse a pensar e encontrar uma solução. Foi a partir dessa experiência que eu comecei a refletir sobre o brincar não apenas como um entretenimento, mas como uma possibilidade de aprendizagem, principalmente quando existe a mediação do adulto. Então, essa experiência se tornou uma espécie de ponto de partida para a pesquisa. E, posteriormente, eu fui buscar na literatura elementos que ajudassem a compreender teoricamente aquilo que eu havia observado na prática. Próximo slide. Se eu retomar a experiência do painel, o adulto não precisa simplesmente dizer para a criança quantos palitos ela deve colocar. Ele pode fazer uma pergunta, como essa que aparece aí no slide, né? Como você sabe que esse número precisa de 3 palitos? Ou o que acontece se acrescentarmos mais um? Né? A intenção dessa pergunta é fazer com que a criança pare, observe, conte novamente, compare, explique o que está pensando, né? Então, o erro também passa a fazer parte desse processo. Porque, em vez de simplesmente corrigir a criança, o adulto cria uma situação para que ela consiga perceber e reorganizar o próprio raciocínio. E é nesse sentido que eu relaciono essa experiência com a ideia da zona de desenvolvimento proximal, porque a criança consegue avançar a partir da interação e da mediação de alguém mais experiente. Então, o papel principal aqui é que o painel e os palitos sozinhos não garantem a aprendizagem. Eles são instrumentos que possibilitam a atividade, mas é a interação, principalmente a intervenção intencional do adulto, que pode transformar aquela brincadeira em uma situação de aprendizagem. Próximo slide. Nesse eixo, eu parto de uma ideia simples. A criança aprende também quando brinca e explora o mundo ao seu redor. Por exemplo, quando ela está brincando, ela pode encontrar alguma situação que desperta sua curiosidade, né? E aí surge uma pergunta: por que isso aconteceu? Será que se eu fizer de outro jeito funciona? Né? A partir dessa curiosidade, ela começa a levantar hipóteses, testar possibilidades e observar o que acontece. Né? E é importante destacar que nesse processo, errar também faz parte da aprendizagem. Se uma tentativa não dá certo, a criança pode pensar em outra estratégia e tentar novamente. Então, o erro deixa de ser visto apenas como algo negativo e passa a fazer parte do processo de investigação. Depois dessas experiências, a criança pode conversar sobre o que observou, comparar suas ideias e construir explicações. Então, o que eu proponho aqui é pensar o brincar como um movimento que pode favorecer a alfabetização científica. A criança brinca, né? Ela observa, pergunta, investiga, experimenta e, a partir disso, começa a construir explicações sobre o mundo. E nesse processo, o professor tem um papel muito importante. Ele não precisa controlar a brincadeira ou transformar tudo em uma atividade dirigida. Pelo contrário, o seu papel é criar condições para que a investigação aconteça. E é nesse sentido que eu utilizo a ideia de brincar intencional. A intencionalidade está no planejamento do professor, na escolha dos materiais, na organização do espaço e principalmente nas intervenções e perguntas que ele pode fazer. Mas isso não significa tirar da criança a sua autonomia. A ideia é justamente criar um ambiente em que ela tenha liberdade para explorar, fazer escolhas, levantar hipóteses e testar suas próprias ideias. Então, o professor não dá necessariamente a resposta. Ele ajuda a criança a pensar, a questionar e a investigar. Próximo slide. Neste slide, eu trago a relação com a abordagem CTS, que significa Ciências, Tecnologia e Sociedade. A ideia principal é aproximar a ciência da realidade da criança. Na educação infantil, isso pode acontecer a partir de situações simples,
do cotidiano, como observar uma planta, falar sobre a água, o lixo, ou descobrir de onde vêm alguns objetos. Essas situações despertam perguntas e podem levar a pequenas investigações. E uma mesma experiência pode envolver diferentes áreas, como ciências, linguagem, a matemática, né? Então, quando eu falo em ciências do cotidiano, estou valorizando aquilo que a criança já vivencia e transformando essas experiências em uma oportunidade de investigação. Dessa forma, a criança percebe que a ciência não está distante, mas faz parte do seu dia a dia. Próximo slide. Esse slide traz uma síntese do trabalho, né? A ideia é mostrar que brincar, perguntar e investigar estão diretamente relacionados, né? A criança brinca, explora, e a partir dessa exploração surgem perguntas, e essas perguntas levam à investigação, onde ela pode levantar hipóteses, experimentar e construir suas próprias explicações. E o professor entra como mediador, criando condições e ajudando a criança a avançar nesse processo. Então, a alfabetização científica acontece justamente nesse movimento. E uma ideia importante do trabalho é que não precisamos transformar a educação infantil em uma aula formal de ciências. Podemos partir da curiosidade da criança e das experiências que ela já vivencia. Como síntese, eu destacaria a alfabetização científica começa quando a curiosidade da criança encontra espaço para perguntar, investigar e compreender o mundo. Próximo slide. Para finalizar, a pesquisa mostra que o brincar pode ser um caminho para desenvolver a alfabetização científica na educação infantil. Mas a ideia não é transformar a brincadeira em uma aula de ciências. É deixar a criança brincar, explorar e o ser protagonista enquanto o professor acompanha esse processo e faz intervenções quando necessário. Por exemplo, o professor pode fazer pergunta, oferecer um material diferente ou propor uma situação que desperte a curiosidade da criança. E também é importante lembrar que a alfabetização científica não significa antecipar conteúdos do ensino fundamental. Significa aproveitar a curiosidade natural da criança e ajudá-la a observar, perguntar, experimentar e tentar entender aquilo que acontece ao seu redor. Então, de forma geral, a pesquisa mostra que a brincadeira, a curiosidade e a mediação do professor podem caminhar juntas, né, contribuindo para a alfabetização científica sem deixar de respeitar a infância. Próximo slide. Aqui eu apresento algumas limitações da pesquisa e também possibilidades para estudos futuros. Como o trabalho teve um recorte específico e foi baseado principalmente em uma pesquisa bibliográfica e uma experiência singular, não é possível generalizar os resultados para todas as realidades da educação infantil. A intenção foi fazer uma reflexão sobre a relação entre o brincar, a investigação e a mediação do professor na alfabetização científica. Pensando em pesquisas futuras, seria interessante ampliar essa investigação e também realizar estudos diretamente nas escolas, observando como as crianças fazem perguntas, levantam hipóteses, investigam durante as brincadeiras. Então, essas limitações não encerraram a discussão. Elas também mostram possibilidades para as novas pesquisas. Próximo slide. Para fundamentar o trabalho, né, eu utilizei autores e documentos que ajudaram principalmente a discutir o brincar, a mediação e o desenvolvimento infantil e a alfabetização científica. Entre eles destaco a BNCC, Kishimoto, Vygotsky, Saceron e Carvalho, além de outros autores que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa. E para finalizar, eu gostaria de retomar a ideia principal do trabalho. Alfabetizar cientificamente na infância não significa antecipar conteúdos científicos, mas criar oportunidades para que a criança observe, pergunte
investigue, experimente e construa explicações sobre o mundo. Né? Então, com isso, eu agradeço a atenção pela banca, atenção da banca, né? E fico à disposição para as considerações finais. Eu gostaria de mostrar o painel de feltro que eu realizei e a minha filha, Maria Luísa. Vem cá, Maluzinha. Aqui, ó. O painel. Vendo? Aí. Fala o oi para as meninas. Olha lá, segura o painelzinho. Muito bom. Consegui. Que lindo. Galego, fecha essa apresentação e faz um print dela mostrando. Da Malu? Volta para ela, Daniela, isso. Fecha a apresentação e faz um print. Quer que ela vá mais para trás? Pra eu Não, pegar? tá pegando, é. Tá. Aí, que ela parece mais, Galego. Fica bonitinho. Você manda para Daniela. Aí. Eu ia tirar foto com dela segurando para colocar no trabalho, mas ela acabou ficando doente esses dias, aí eu não consegui tirar, ela estava enjoadinha, tadinha. Tá mudo, Galego, o que você falou? Peraí, vamos organizar. Peraí, Dani, fica chama mais ela aí. do teu lado. Que dá para aparecer vocês duas. Todo mundo pensou a mesma coisa. Aí segura aqui, pai. Aí. Aí, vai ter essa recordação. Sorrindo, vamos lá. Peraí. Peraí. 1, 2 e. Peraí. 1, 2 e. Aê! Lindo. Essa vai para o Instagram. Peraí, gente, deixa eu colar o print aqui, senão depois eu esqueço. Pronto. Depois eu salvo e mando para vocês. Bom, eu vou parar a gravação, porque aí a gente vai dar o procedimento à arguição, tá? Aí não precisa gravar a arguição.